É meu desejo nesse vídeo falar sobre a relação do cristianismo com a construção da nossa identidade. Mas veja, tomando como pressuposto dois fatos. O primeiro, que há elementos da nossa personalidade que nem a graça de Deus quer modificar, que fazem parte da singularidade da nossa vida. Quer dizer, e que Deus quer preservar, porque é por meio do que há de especial em nós que ele revela aspectos da sua beleza que não seriam revelados de uma outra forma. Isso é bonito, a beça, gente. Isso é bonito. Ele quer escrever, não quer ficar aqui de preguiça, não, ele quer escrever assim um poema, sabe? Nessa história de amor, nesse caso de amor que ele tem conosco. Agora, há aqueles elementos, essa é a minha segunda pressuposição, da nossa identidade, aquilo que faz parte da nossa vida, que determina as nossas escolhas, que nós consideramos como parte integrante da nossa personalidade, mas que foi socialmente construído. Algo que milita contra a beleza do nosso caráter, que empobrece a nossa vida, que trabalha contra a nossa utilidade pública. Quer dizer, alguma coisa para a qual nós podemos olhar e dizer não há um fundamento metafísico para isso. Afinal de contas, por que eu tenho que ser assim? Bom, essa mensagem faz parte da série intitulada Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente, que pode ser encontrada na playlist que leva exatamente esse nome. Bom, lá do meu canal, daquela rede famosa de vídeo. Então vamos agora a alguns pontos centrais sobre o tema da identidade. Olha, obviamente eu não vou dar um tratamento exaustivo ao tema. Os 5 pontos que eu decidi abordar são de suma importância, mas não exaurem o que pode ser falado sobre o tema da identidade do homem e da mulher. Mas vamos aqui a alguns pontos que eu reputo como de imenso valor, a fim de que nós possamos permitir que Deus nos dê o formato que Ele quer dar. Olha, isso é lindo. A sua e a minha vida a partir da matéria-prima com a qual nós nascemos e que nos torna diferentes de todos os demais seres humanos. Então vamos aos pontos. 5 pontos aqui, super importantes. Vamos lá. Nós não somos tão livres quanto pensamos quando o tema é a construção da nossa identidade. Isso é muito sério. Tem gente que não quer se envolver com o cristianismo, que acha que o cristianismo é uma camisa de força. Então, que ele prescreve um papel, nos apresenta valores absolutos, uma visão de mundo, e tudo isso é empobrecedor da vida de alguém que quer ser livre e agir de acordo com os ditames do seu próprio coração. Agora, quem determina os ditames do nosso coração? Quem nos pauta? É fato fora de controvérsia que parte dessa identidade é definida pela cultura, pelas classes sociais, pelas narrativas que fazem parte da nação na qual nascemos e nos desenvolvemos como seres humanos. Cultura. Uma cultura valoriza um aspecto da vida ou o hiperdimensiona, enquanto que a outra o menospreza. Isso ocorre concomitantemente no nosso planeta. Uma é a cultura asiática, outra é a cultura da América Latina. Não preciso nem gastar tempo para sustentar o ponto, mas isso também envolve mudanças que ocorrem dentro da nossa própria cultura. E aí, então,
Você olha para o passado e vê os seus avós, os seus bisavós sendo pautados pela cultura, que determinou o curso de sua vida e que hoje mudou. E que nos prescreve uma espécie de vida que nós consideramos a espécie de vida mais fascinante que um ser humano pode viver, mas tudo socialmente construído. Eu penso também nos papéis que nos são apresentados. Então, você passa a trabalhar como médico, como policial, como pastor. Ele é dito que você só pode ser médico, só pode ser policial, só pode ser pastor de uma determinada maneira. E é claro, isso não envolve só a profissão, não. Envolve a visão que você tem da sua própria masculinidade ou feminilidade. E tudo isso, portanto, socialmente construído. Então não pense que você é tão livre assim. Vamos aqui falar em termos cristãos. Sabe? Se a sua identidade não está sendo forjada por Cristo, repito, a partir da singularidade da sua vida, veja só, quem é que está moldando a sua personalidade? Quem é que está pautando a forma como você deve viver? Você está entendendo o ponto? Então, isso é de essencial valor que você e eu compreendamos. Nós não somos tão livres quanto imaginamos. E outro ponto, em conexão a isso, o segundo, é a ideia de que o ser antecede a essência não resolve o problema. Permita-me brevemente lhe tornar familiarizado, se é que você já não conhece o tema do ponto de vista da visão de mundo pós-moderna. Veja só, da relação entre ser e essência. Há aqueles que dizem que a essência antecede o ser. Você já nasce definido. Já nasce ser humano, possuidor de características ineradicáveis. O cristianismo ensina isso. O cristianismo diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, uma característica ineradicável para o cristianismo da natureza humana é a transcendência. Nós fomos criados para olhar para o alto. Esse mundo, segundo o cristianismo, não é suficiente para as nossas aspirações. Nós almejamos a imortalidade. Assim nascemos, sabe? Então, nós estamos em busca, insisto, por algo que essa presente vida não é capaz de nos oferecer. Agora, o que a pós-modernidade declara, em nome da liberdade, é que essa visão do cristianismo é profundamente cerceadora do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. Porque ela nos leva a olhar para nós mesmos de uma forma pré-definida, não nos dando espaço para nos reinventarmos. O cristianismo diz: você não pode reinventar aquilo que é incapaz de ser diferente. Não tem como um pássaro se reinventar de modo em que ele decida viver no fundo dos mares. Ou um peixe, sabe, que se reinventa tomando como referência os pássaros e que decide viver nos galhos das árvores. Então é de fundamental importância que nós saibamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Agora, eles insistem num ponto de que o ser antecede a essência. Primeiro você nasce e depois você sai em busca da sua definição. Isso é aparentemente muito atraente. Agora, o ponto é o seguinte: quem define a essência? Sabe? Quer dizer, quem determina as características do ser? Sabe? Quer dizer, quem está pautando nesse momento a sua vida? E pode ser um ator, pode ser uma atriz, pode ser um pensador, sabe? Pode ser, quer dizer, um escritor. Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Nós estamos dizendo amém
para a proposta de vida de quem? Terceiro ponto que eu gostaria que você considerasse comigo. Não há motivo para nos deixarmos definir a nossa identidade pela nossa nacionalidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu não me vejo como um cidadão assim, carioca, brasileiro, mas veja só, de modo que eu devo me comportar como carioca brasileiro em todos os aspectos da cultura da cidade onde eu nasci e do país do qual eu sou cidadão. Então, quer dizer, isso aí é construção social, nacionalidade. De repente, olha, eu me lembro que eu estava ontem no Clube do Livro, que é um projeto meu literário, estou lendo alguns livros com alguns amigos. E nós falávamos sobre o fenômeno ocorrido na Alemanha de Hitler. Havia judeus, mas que não se viam como tais. Descendentes de pais judeus, contudo que se viam como alemães. Mas a partir de um ponto da perseguição totalitária, racista do nazismo, aquela gente passou a se ver de uma forma que até então não se via. Não estou, é claro, não estou dizendo que isso em toto aconteceu, mas aconteceu na vida de muitos. De repente, eles tomaram consciência que eram judeus. Você imagine só, eu sou descendente de português, minha mãe é portuguesa, eu tenho a cidadania portuguesa. Mas ser português não é um elemento central da minha definição de homem, de ser humano. Quer dizer, não é o elemento fundamental dessa pessoa chamada Antônio. Sabe? Então, portanto, você não tem que necessariamente ter a sua vida pautada pelas características da região do país onde você nasceu. Você não tem que gostar necessariamente dos seus ritmos musicais, da sua literatura, você está entendendo? Dos seus costumes. Você pode olhar para um outro lugar do mundo e dizer isso aqui, eu me sinto muito mais em casa aqui do que na minha própria pátria. Então, nesse sentido, nós somos livres. Nesse sentido, vamos dizer que o ser antecede a nacionalidade, o ser criado à imagem e semelhança de Deus. É interessante que, como cristão, às vezes eu me sinto mais próximo de pessoas de outras nações do que do próprio povo brasileiro, em razão dessa herança em comum, dessa visão de mundo, desses valores que me tornam próximo de gente bem diferente daqueles que moram no meu país e com os quais eu convivi a vida toda. Quarto ponto importante ainda, isso aqui tudo é preâmbulo para nós entrarmos no ponto central do tema do cristianismo e a construção da nossa identidade. Um quarto ponto é o seguinte: nós não precisamos ser fiéis às características herdadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho que reproduzir aquela espécie de pessoa que eu me tornei no convívio com os meus pais dentro de casa. Sim, eu posso olhar para o que me marcou e que me levou a me comportar de uma determinada maneira durante anos e dizer o seguinte: isso não tem que fazer parte necessariamente da minha vida. Então, eu diria o seguinte, né, que eu herdei, não sei se eu posso dizer que eu herdei do meu pai, mas o meu pai me levava muito à praia. Eu desenvolvi um amor pelo mar que não tem tamanho, a tal ponto que eu não consigo me ver morando numa cidade longe do mar. Não vejo por que mudar isso na minha vida. E é algo fruto, quer dizer, eu me lembro da minha mãe e de tios falarem que eu pequenininho era levado no carrinho para a praia de Ipanema para pegar sol. Então, uma das coisas que mais marcaram a minha infância é o cheiro do mar, da maresia.
Da maresia, veja só, do mar. Por favor, não me interprete mal. Então eu me lembro de, às vezes, estar em casa, isso na infância. Hoje eu não tenho tido mais essa experiência, mas do cheiro do mar entrar pela janela do apartamento. Outro dia eu senti isso chegando em Taquatiara. Um mundo de recordação emergiu. Agora, há aspectos da cultura da minha família que eu falei, meu Deus, isso não tem que fazer parte da minha vida. Eu sou filho de policial. Meu pai me ensinou a ser violento. Ele me ensinou a ser mulherengo, sair com um prostituto, que eu nunca fiz na minha vida. Ele dizia para mim, vai conhecer a vida. Vai para a zona, que era o nome que se dava antigamente, eu não sei se ainda hoje é utilizado para a área de prostituição. Mas nunca paguei para fazer sexo. E ele me ensinava também a não levar desaforo para casa e não temer ninguém. Em parte, isso me ajudou. No meu trabalho, por exemplo, do Rio de Paz, um certo desassombro, sabe? Isso foi bom, ter sido nesse aspecto criado por um policial. Mas herdar a violência dele, meu pai tirava a arma toda hora. Eu cansei de ver meu pai com a arma em punho, intimidando pessoas. Meu pai saindo literalmente na mão com gente de quem ele não gostava. Então, aquilo que eu preservo, o amor pela música, por exemplo, meu pai adorava música, minha mãe também cantava o dia inteiro bossa nova, e olha que eu não gosto de bossa nova, mas herdei, não devia nem ter falado isso, né? Aquelas coisas que você não deve falar porque ferem sentimentos, mas aqui eu me entreguei, tem coisas que, sabe, nem sei se eu também deveria de falar que nunca tive prazer em ouvir os Beatles. Vai explicar um negócio como esse? Mas quando me foi apresentada a banda de rock progressivo Emerson Lake and Palmer, eu falei, que música é essa? Vai explicar uma coisa como essa. Mas o fato é o seguinte, que é aquilo que eu posso olhar para a construção da minha vida, na minha relação com os meus pais ou com aqueles que me criaram, aquilo que eu posso olhar e dizer, pô, isso é legal. E aquilo que me marcou muito, que é difícil ser arrancado, mas que tem que ser retirado porque não me torna uma pessoa mais feliz, mais bela, mais íntegra. Que milita contra as mudanças que houve na minha vida e que julguei super importantes. E um quinto ponto que eu gostaria que você considerasse sobre o tema da identidade. Há algo em nós que nos distingue de todos os demais seres humanos. Não me peça para me dedicar a esse tema hoje. Eu não tenho espaço para isso. Mas eu falo de características herdadas. Então, aquilo que eu olho e digo, eu não tenho como arrancar isso da minha vida. Não tenho. Eu não me imagino de outra forma. Você está entendendo o ponto? Eu me lembro, aqui estou entrando num terreno muito de difícil investigação, mas eu me lembro de ter feito uma viagem para a Espanha no início dos anos 90, se não me falha a memória. E nós nos dirigíamos de Portugal para o Estreito de Gibraltar. Com a janela da van que nos levava aberta, eu senti o aroma da estrada. Um cheiro que eu falei, meu Deus, de onde vem esse aroma? Que coisa extraordinária. Eu cheguei a inclinar a cabeça para o lado de fora, para deixar o ar bater e sentir aquele aroma. Tempos depois, a minha mãe fala que numa conversa com a minha avó, mãe do meu pai, ela teria ouvido minha avó dizer que havia um livro com toda a árvore genealógica dela, sabe? Cuja origem é Espanha. Minha avó tinha sobrenome Vidal. E ela revelou para minha mãe, portanto, que era, apesar de ter nascido em Minas Gerais, era descendente direto de espanhóis. Por isso, provavelmente, os olhos verdes da minha irmã, os olhos azuis do meu irmão, mas também, não sei, sabe, não quero ser dogmático, também tem o lado da minha mãe lá de Portugal, pode isso ter a ver. Mas, assim, eu vivi essa experiência com a chamada cerveja India Pale Ale. Quando um amigo me apresentou,
e eu parei para sentir o aroma da cerveja, me remetia, eu sei que isso tudo pode ser psicológico, mas para uma memória que eu não consegui identificar em nenhuma experiência vivida por mim nesse planeta. Características herdadas, por exemplo, não gostar de despedida. Eu odeio despedida, sabe? Me despedir de pessoas que eu amo, sabe? E há pouco tempo, estando em Portugal, a prima da minha mãe disse para mim o seguinte, que dos irmãos, dos tios dela que vieram para o Brasil, houve um que veio para o Brasil contrariado, e ela acredita que tenha sido meu avô. Sabe? E é por isso, talvez, que meu avô, ao chegar no Rio de Janeiro, ele era dono de padaria, em vez de morar na Zona Sul, foi morar em São João de Meriti, lá para os lados de Nilópolis, e num lugar que é assim, um terreno onde ele pôde criar galinha e tal, né, ter muito mato, e que quando eu cheguei em Portugal, sabe, me fez lembrar onde meu avô terminou sua vida aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Como é que Cristo... Agora, eu sou cristão. Eu gostaria que as mãos que moldam a minha personalidade fossem as mãos dele, que eu confio nele. Eu sou atraído pela sua mensagem. Eu tenho encanto pela vida dele. Eu gostaria de reproduzir a vida de Cristo. Há uma passagem que projeta luz profunda sobre esse tema. É Mateus capítulo 16, a partir do verso 15, que diz assim: o que Jesus perguntou, e vocês quem dizem quem eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele deu uma resposta teologicamente impecável. Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a minha identidade? O que vocês pensam sobre mim? Em que o ponto de vista de vocês sobre quem eu sou é diferente do ponto de vista daqueles que não me conhecem intimamente? E aí Pedro deu a imortal resposta. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu gostaria de destacar 3 pontos aqui da forma como Cristo construiu a identidade de Pedro. Primeira coisa que me chama a atenção é Jesus dizer para ele, você, Simão Barjonas, o chama pelo nome. E não há vestígio na relação de Cristo com o apóstolo Pedro de uma tentativa de Jesus de despersonalizar o apóstolo Pedro. Ele manteve o seu temperamento até o fim. Aquele Pedro que, Senhor, se tu és o Senhor, permita-me andar sobre as águas. E aí dá o primeiro passo e depois afunda e grita, Senhor, ajuda-me. Sabe? O Pedro que dormiu em reunião de oração, Jesus o chama para orar e ele apaga. O Pedro, sempre explosivo, sabe? Então que tirou a espada e cortou literalmente a orelha de um homem. O Pedro que tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz. Contudo, amado. O Simão Barjonas, sabe? Que com suas características singulares marcou a história de nossas vidas para sempre, a história da igreja, a formação da cultura do mundo ocidental. E hoje a cultura das mais diferentes sociedades, dos mais diferentes continentes do planeta. Pedro, Simão Barjonas. Então, primeira coisa é isso, que Jesus lida com um tato. Olha, vou usar outra palavra, com respeito com essa sua identidade. Com aquilo que faz com que você seja chamado de Pedro, de José, de Joaquim, de Maria, de Elizabeth, de Joana. Você está entendendo o ponto?
Você, Simão Barjonas. Ele o chama pelo nome. Eu conheço a sua história, sei como sua identidade foi formada e há características da sua vida que são úteis para mim. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, que foi de fundamental importância para a construção da identidade de Pedro. Ele recebeu uma missão. Tu és Pedro. A partir de um ponto da sua vida, entrou um novo elemento na sua identidade, na forma como ele via a si mesmo e, consequentemente, como deveria viver. Eu tenho uma missão para você. Você vai marcar a história do meu povo, da minha igreja. Você é um apóstolo meu. E aquilo que sai da sua boca, a verdade que você conheceu e que você acabou de comunicar e comunicará, servirá de fundamento para a construção de uma nação, meu povo, por meio do qual eu revelarei a beleza do Pai à humanidade. E, por fim, há um outro elemento. Então, observe isso. A partir de um ponto da sua vida, algo acontece que o faz lançar um olhar retrospectivo na sua vida e dizer o seguinte: esse novo elemento da minha identidade é incompatível com aquilo que eu fui até então. Preste atenção. Como também o faz lançar um olhar prospectivo. O leva a olhar para frente e dizer o seguinte: em razão desse chamado, dessa marca que Deus quer que eu deixe na história, eu devo viver de uma determinada maneira. Então, aqui nós nos deparamos com o que há de plástico na nossa identidade. Sabe? Que pode ser reformulada. Podemos nos reinventar. E bem-aventurado é aquele que se reinventa a partir da compreensão da sua vocação, dos seus dons, do seu chamado, daquilo que Deus decidiu lhe dar a partir de um ponto da sua vida. Agora, por fim, observe que após o apóstolo Pedro dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus vira-se para ele e diz: você é um bem-aventurado. Porque essa declaração não vem de você, não vem de carne e sangue, mas o meu Pai, por amor, foi movido a revelar a verdade a você. E aí então Pedro se depara com o antigo amor do Pai pela sua vida. E esse é o elemento mais importante da visão que devemos ter de nós mesmos. Quem é você? Se eu lhe perguntasse agora, quem é você? Talvez você, como eu, fosse movido a responder: olha, eu estou querendo saber também quem sou eu. Tem muita coisa também que eu não entendo sobre minha vida. Mas algumas verdades básicas referentes à minha vida sobre as quais eu posso testemunhar. E a principal delas é que o meu verdadeiro ego é um ego amado. A grande verdade sobre sua vida é que ele ama você. E a evidência desse amor é o fato de você crer no seu único filho, no Evangelho, nas verdades que ele revelou, de você ver excelência na palavra de Cristo. Porque só é capaz de ter os seus olhos abertos para a contemplação da beleza do Evangelho aquele que foi objeto do amor do Pai. Então, seja qual for a metamorfose que o aguarde,
Teve um momento da minha vida que eu me vi como teólogo, como evangelista, como plantador de igreja. Depois eu passei a me ver como ativista, jornalista. Essa coisa é dinâmica. Agora, há algo que perpassa toda a minha vida, e a sua também. Deus ama você.